Bom dia, senador Humberto Costa. Agradeço por estar com a gente aqui mais uma vez ao vivo antes de ir para a CPI. Leilane pergunta se existe aí um foco específico no depoimento de hoje. Eu também já emendo junto aqui. Túlio Silveira é advogado da Precisa Medicamentos, que se colocou como intermediadora da vacina indiana Covaxin, mas o laboratório que fabrica a vacina disse que esses documentos que dizem que ela era representante legal no Brasil e que estava autorizada a negociar preços e condições não procedem, ou seja, tem falsificação no meio disso. Eu gostaria de saber se vocês veem a presença do advogado aqui como possivelmente pelo fato de ele estar envolvido diretamente nisso. Bom dia. Bem, bom dia. Na verdade, eu acho que a maioria de nós pretende fazer um trabalho de interrogatório com o advogado em cima justamente dos dados dos fatos que vocês colocaram. A CBN publicou uma suspeita importante de que haveria falsificação de documentos que foram utilizados para comprovar a relação lícita entre a Bharat Biotech e a Precisa. E nós aqui, eu próprio fiz um pedido de uma perícia por parte da Polícia Legislativa aqui do Senado para avaliar se esses indícios tinham fundamento e se eram evidências. E a perícia comprovou que houve falsificação de pelo menos 3 documentos, inclusive de uma autorização para que a Precisa atuasse exclusivamente em nome da Bharat Biotech. Isso é uma coisa muito grave. Eu suspeito que isso tenha partido, inclusive, de algo que teve participação de funcionários do Ministério e, como tal, eu creio que esse vai ser um foco. O outro foco é o descumprimento do contrato que havia assinado entre o Ministério da Saúde e a Precisa. O atraso no cumprimento da entrega das vacinas, aquelas invoices que pediam pagamento antecipado e pagamento a uma empresa que não fazia parte do contrato. Eu acho que ele é uma pessoa importante para responder sobre tudo isso. Certo. Do estúdio. Senador, uma pergunta aqui, Camila. Eu quero saber se as quebras de sigilos telefônico e também telemático de e-mails já proporcionaram à CPI material necessário para confrontar ali no detalhe, no documento, no argumento mesmo, nos fatos, a participação ilegal ou com indícios de crimes do Túlio Silveira. Veja, ele participou de algumas reuniões, não é, que existem relatos do próprio Ministério da Saúde no resumo dessas reuniões, na ata. Ele participou também diretamente em todo o processo de elaboração, formulação desse contrato. Há sim informações sobre isso e será muito difícil para ele negar que, na pior das hipóteses, ele tivesse conhecimento de que houve essas fraudes, de que houve esse descumprimento dos contratos, mas eu acredito que ele teve participação decisiva. Até porque a senhora Manuela Medrades, quando aqui esteve, ela deixou muito claro que tudo isso foi feito com acompanhamento jurídico. E o advogado que representava a empresa era exatamente o Túlio Silveira. Senador, é Burnia de São Paulo. Muitos depoentes usam de uma artimanha quando vão aí na CPI, como disse agora a Júlia, de dizer, olha, né, isso aí não era eu que fazia, era fulano que fazia, isso não era a minha função fazer isso, né? Eu sou dono da empresa, eu não sou o advogado da empresa, etc. Muitos usam esse artifício para não responder as perguntas. Eu lhe pergunto, no caso do Túlio Silveira, para usar um jargão bem popular, como é que vocês vão fazer para puxar a língua dele? E outra coisa que eu queria que o senhor respondesse é se vocês acham que hoje e amanhã, com o depoimento de amanhã, vocês encerram essa coleta de dados sobre essa questão da Covaxin? Veja, primeiro em relação a se isso encerra. Hoje houve um novo episódio, né, que foi a prisão de várias pessoas e a operação que aconteceu em relação àquela operação falso positivo, que envolve exatamente a Precisa aqui no Distrito Federal. É possível que dali surjam documentos, informações que precisarão ser checadas pela CPI e isso pode nos obrigar a voltar a esse tema
da Precisa. Em tese, essa seria uma das últimas audiências diretamente vinculadas à Precisa. Porque existe um outro dado que nós vamos hoje trabalhar com o senhor Túlio Silveira, é o fato de que as garantias que foram dadas pela Precisa e que não estavam sendo aceitas pelo quadro técnico do Ministério, e mesmo assim o contrato foi assinado com essas garantias, são garantias irreais, porque não são garantias bancárias, são garantias pessoais de uma empresa que claramente não cumpriu por várias vezes os avais que ela ofereceu para negócios com o setor público e até dentro do setor privado. Então, esse Fibbank, que não é um banco, que não é uma empresa adequada para fazer garantias de contratos com o setor público, ela vai ser investigada, precisa ser investigada, até porque tudo indica que o seu proprietário formal, o seu presidente formal, é tão somente um laranja. Então, eu creio que ainda vamos ter algumas conversas sobre Precisa. Senador, muito obrigado por participar conosco aqui ao vivo. A gente volta agora, segue com Conexão.